Carsten. Para mim é uma imensa alegria estar aqui hoje, a convite do professor Poggiatti, da Denise. Eu agradeço muito, foi muito estudo, inclusive para mim, então eu estou muito feliz de dar essa palestra sobre a doutrina espírita e a homeopatia. Eu consultei alguma bibliografia, dentre elas eu gostaria de destacar duas, do Lauro S. Thiago e do Oswaldo Castro. Estudaram também profundamente as relações entre a homeopatia e o espiritismo, além de outras bibliografias. Então, para falar da homeopatia e os aspectos científicos e filosóficos que a unem à doutrina dos espíritos, vamos inicialmente falar do pai da homeopatia, que foi Hahnemann. Foi Christian Friedrich Samuel Hahnemann, que nasceu em 1755, meados do século XVIII. E ele propôs a medicina dos semelhantes. O semelhante cura o semelhante. Na etimologia da palavra homeopatia, homoios significa semelhante e pathos, doença, sofrimento pelo semelhante. A cura vem pelo semelhante. E ela está assestada no pensamento vitalista. Para a gente entender um pouquinho o pensamento vitalista, eu vou voltar lá para a Grécia, para duas escolas que existiam na Grécia, alguns séculos antes de Cristo. A escola de Quinido, cujo principal representante foi Galeno, que era uma escola onde eles analisavam as partes do corpo humano. Era uma escola analítica. Então ela dividia o corpo humano nos seus setores, nos seus órgãos, nos seus sistemas. E eles entendiam a doença como sendo a doença assestada naquele órgão. E entendiam o mecanismo de doença dentro de critérios da química e da biologia. A outra escola, a escola de Cos, cujo principal representante foi Hipócrates, era uma escola onde o pensamento ele reunia o ser humano num todo, de uma forma integrativa e holística, por isso ela era sintética. Então Hipócrates, que foi o pai da medicina, ele nos trouxe esse conceito de medicina integral, olhando o indivíduo como um todo. Então, da primeira escola de Quinido, resulta a medicina atual, que é a medicina cartesiana, mecanicista, no sentido em que ela também entende o ser humano nas suas diversas partes. E ela entende que a cura da doença está no restabelecimento daquele determinado órgão. E a homeopatia, ela vem então deste pensamento de Cos, que é um pensamento mais integrativo e mais holístico, levando em consideração também o aspecto imaterial. Hahnemann, ele foi um aluno brilhante. Ele já na infância sabia falar vários idiomas, 11 idiomas, entre línguas vivas e mortas, e ele tinha uma capacidade intelectual acima da média. O pai dele era pintor de porcelana, mas em um determinado momento da vida dele, ele estava com extremas dificuldades financeiras. Mas Hahnemann sempre conseguiu estudar, porque os reitores e diretores das universidades e escolas que ele estudou acreditavam no seu potencial. Então não foi difícil para Hahnemann concluir as faculdades de medicina que ele fez em Erlangen, ele concluiu também em Viena e Leipzig. Então ele era uma pessoa extremamente esforçada, teve muitos encalços e muitas dificuldades quando ele planificou a homeopatia. Aos 36 anos, ele já era um médico reconhecido pela sociedade da época, inclusive renomado. Mas Hahnemann não estava feliz com a forma como a medicina era realizada naquela época. Era uma medicina heróica, uma medicina onde se utilizavam ventosas, sangrias, o paciente sangrava, usava-se medicamentos tóxicos como o mercúrio e o arsênico. Então, acreditava-se naquela época que a doença precisava ser expurgada de alguma forma. Então, Hahnemann estava extremamente insatisfeito com essa medicina. Inclusive, vindo a perder um paciente que era muito caro com essa forma de tratamento. E ele ficou, então, muito desgostoso com isso e resolveu não ser mais médico naquele momento. E ele foi viver, então, de traduções. Ele já tinha uma família numerosa. Hahnemann teve ao todo 11 filhos,
Nessa época, acho que não tinha todos ainda, mas ele tinha uma confiança muito grande dentro dele, que apesar de não ser mais médico e de um determinado momento da vida dele estar com dificuldades importantes financeiras para cuidar da sua família, ele tinha a certeza dentro dele de que ele estava no caminho certo, que a sua consciência estava correta e que a providência iria lhe dar condições para que ele desenvolvesse a sua missão no momento certo. Foi ele quem disse: os mais inestimáveis tesouros são a consciência irrepreensível e a boa saúde. O amor a Deus e o estudo de si mesmo oferecem uma, a homeopatia oferece a outra. Então, ele estava lá já como tradutor, trabalhando para sustentar a família dele. Foi quando ele viu um artigo de um médico inglês chamado Cullen, que falava, que discorria sobre as propriedades da quina officinalis, que era uma planta, na melhora da malária ou do impaludismo. E esse médico inglês dizia que essa quina melhorava a malária por causa das suas propriedades amargas, que era um tônico para o aparelho gastrointestinal. E Hahnemann, lendo essa tradução, ele discordou de Cullen. E ele falou: não, eu vou experimentar a quina para ver o que acontece. E aí ele tomou vários dracmas, na época não eram comprimidos, eram dracmas de quina. E qual foi a sua surpresa? Quando ele passou a ter os sintomas semelhantes ao da malária. Então ele tinha aquelas febres paroxísticas, dores, enjoo, vômitos, cefaleia, ele tinha uma série de sintomas que eram semelhantes. Com isso, ele raciocinou, teve uma espécie de insight, e ele então, que a quina melhorava os sintomas da malária, porque ela é capaz de produzir estes mesmos sintomas em sua experimentação no homem sadio. E com isso, ele começa uma pedra inicial no estudo incessante desse princípio da similitude, que aliás já existia no mundo, não foi o Hahnemann quem descobriu, porque nós já sabemos que antes mesmo, no século XVI, Paracelsus já tinha estado entre nós, era um outro espírito, era um outro médico que veio e também nos disse sobre a doutrina das assinaturas. Muito interessante, Paracelsus ele dizia que aquela plantinha, naquele determinado formato, ele poderia, fez um link do formato da planta, das suas características, com o alvo terapêutico. Por exemplo, ele viu uma plantinha em forma de coração, chamada Digitalis purpúrea, e ele viu que essa plantinha, ela podia ser indicada para doenças cardíacas, por exemplo. E até hoje, a nossa digoxin é feita, que é um tratamento para doença cardíaca, para insuficiência cardíaca, é feita da Digitalis. E ele dizia da mesma forma, indo para Paracelsus, que aquelas plantas de suco amarelo, por exemplo, poderiam fazer bem para o fígado, uma vez que as doenças do fígado nós ficamos amarelos. Então, era uma espécie de, era sem dúvida ainda um braço da similitude. Porém, coube a Hahnemann planificar e dar um método a este princípio. Né? Então, foi exatamente isso que ele fez. A partir dessa descoberta da quina, ele passou a experimentar várias outras substâncias, inclusive 120 ao todo, que foi, na verdade, a base para a realização da matéria médica homeopática. E, sistematicamente, ele experimentava essas substâncias porque ele queria saber quais os sintomas que decorriam da ingestão dessas substâncias. Sintomas que aconteciam tanto no plano mental quanto no plano físico. Então, em 1796, ele fez o primeiro ensaio, que foi um ensaio sobre um novo princípio para descobrir as virtudes curativas das substâncias medicinais. Foi o pontapé inicial das publicações que deram início, então, ao saber e à compreensão da homeopatia. Então, a experimentação no homem sadio foi o segundo pilar da homeopatia. Nós falamos do princípio da similitude, que foi o primeiro, este é o segundo. Na atualidade, já são mais de 3.000 medicamentos que foram experimentados e que têm patogenesias. A patogenesia nada mais é do que a reunião dos sintomas que aquela droga desperta quando o indivíduo sadio as ingere. São sintomas tanto do plano físico, geral, como no plano psíquico ou emocional. Então, todos esses sintomas foram catalogados, compilados para formar o conjunto das patogenesias, que são as matérias médicas da homeopatia, que hoje nós temos sobejamente já estudada e conhecida. Então, a experimentação é muito importante porque ela traduz um efeito farmacodinâmico.
que só será conhecido através da experimentação humana da substância. Em 1810, o Hahnemann ele lança então as bases da sua doutrina homeopática através da publicação do Órgão da Arte de Curar, que é uma espécie de Bíblia homeopática, onde ele coloca todas as bases da doutrina filosófica da homeopatia e terapêutica. Então, na prática, como que é o princípio da similitude? Se eu estou no meu consultório e eu recebo um paciente precisando de um alívio com a homeopatia, ele chega para mim com determinados sintomas, não é verdade? Olha, o que você tem? Ah, eu tenho uma dor de cabeça. Sim, mas como é a sua dor de cabeça? Então, eu não vou querer saber apenas o sintoma. Porque eu sei que a dor de cabeça ela pode ter vários tipos de manifestação. Ela pode ser de um lado e não de outro, ela pode ser acompanhada de vários outros sintomas, enfim, existem as particularidades que precisam ser respeitadas na anamnese da homeopatia. Então, quando o paciente nos chega com um determinado conjunto de sintomas, eu que já estou na profissão, já estudei as matérias médicas da homeopatia, então eu vou escolher um remédio que se parece com aquele adoecimento. Então, eu brinco com o paciente, eu falo, olha, eu vou te dar um remédio parecido com você. Eu não contrário, que vai agir de forma contrária, mas que vai agir de forma semelhante. Então, com isso, a gente tem toda uma técnica nas escolas de homeopatia para que a gente possa tomar essa história, enxergar esse conjunto sintomático e eleger um medicamento de similitude que é semelhante a esse adoecimento e dar esse medicamento para o paciente. Esse medicamento de similitude ele vai estimular a energia vital do organismo no sentido inverso da cura. Traduzindo melhor, então a cura ela vai se dar dos órgãos mais vitais ou centrais, sistema nervoso, pulmão, e outros até os órgãos menos vitais, por exemplo, a pele, unha, cabelo, pele. Então a energia vital ela vai ter um caminho de cura que precisa ser respeitado pelo doente e pelo médico. Precisa ser compreendido pelo doente para que ele não fique numa expectativa de que seja muito rápido, mas não é porque a homeopatia é lenta, porque isso é mito, é porque nós precisamos respeitar este movimento de cura dentro de um mecanismo, de uma physis, como dizia Hipócrates, natural de cura. Então precisamos respeitar o tempo da cura. Cada paciente tem um tempo diferente, age de uma forma diferente. Por vezes podemos ter algum tipo de agravamento nos sintomas, mas também não precisamos nos preocupar, porque é preconizado que seja rápido, sucedido de uma melhora. Então também este agravamento não tem ainda uma definição exata para todos de forma igual. Então cada uma ela pode durar de minutos, horas ou alguns dias, para que depois você fique melhor e siga adiante no seu processo natural de cura. Então, a evolução dos pilares da homeopatia, até aqui o Hahnemann havia traduzido duas contribuições: o princípio da similitude e a experimentação pura, como eu já expliquei. Porém, ele não parou por aí. Ele reiniciou já a sua prática clínica. Lembra que eu disse que ele desistiu da medicina? Felizmente foi por pouco tempo. Quando ele já tinha colocado essas duas bases, esses dois princípios, ele voltou a medicar com base nesses dois princípios, já com a orientação da sua nova doutrina. E ele percebeu, durante muitos anos, que as doses iniciais das medicações davam algum tipo de agravamento desconfortável ao paciente. Até 1825 isso aconteceu. E com isso, ele começou a diluir as medicações, com a intenção de diminuir esses agravamentos. Foi fazendo cada vez diluições maiores e também aplicando fortes agitações ou sucções nessa mistura. O que ele percebeu com isso? As doses infinitesimais, ou ultradiluídas, ou dinamizadas, como nós conhecemos os homeopáticos. Então, o que são essas doses infinitesimais? Ele percebeu que essa medicação, quando era não só diluída, mas quando ela era agitada, supustionada, imprimindo uma energia cinética a essa medicação, os pacientes agiam melhor, curavam mais rápido. E elas atuavam também de forma mais profunda no organismo do indivíduo, de forma mais acentuada e duradoura. Ele percebeu também que essas doses dinamizadas, elas protegem os indivíduos dos efeitos tóxicos das medicações.
Porque muitas vezes Hahnemann usava grandes venenos da natureza, como o arsênico, o mercúrio, a estricnina, o estramônio e muitas outras. Então, quando ele fazia diluições e sucções, esses efeitos tóxicos desapareciam deste medicamento. E da mesma forma, ampliava o poder farmacodinâmico de todas essas substâncias experimentadas, porque nos dava uma noção de que sintomas da esfera psíquica ou emocional esse indivíduo tinha através da experimentação desses medicamentos. Então, da esfera cognitiva, psíquica, e ainda por cima incluindo as substâncias inertes, que eram aquelas substâncias que aparentemente não tinham efeito terapêutico nenhum, como sal de cozinha, por exemplo, uma samambaia chamada licopódium, ou ainda o carvão da madeira, que é o carbo vegetáveis, que são substâncias inertes, que não têm aparentemente nenhum efeito terapêutico, mas quando submetidos a essa técnica, eles ampliavam demais a sua esfera de atuação terapêutica, inclusive com centenas de sintomas da esfera mental. Então, o que nós entendemos que essa desmaterialização dessas substâncias, através dessa técnica, nos traz a essência imanente dessas substâncias da natureza, nos traz a alma desses medicamentos da natureza. Ela é possível ser feita através da dinamização. Então, através disso, nós sabemos que com uma diluição muito grande, acima do número de Avogadro da química, que é 10 a menos 23 molar, praticamente não existe nenhuma molécula mais dentro dessas substâncias. Então, a medicina convencional, muitas vezes, não reconhece ou acha que é um efeito placebo, porque a química, o conhecimento da química atual não consegue mensurar a atividade da homeopatia, que não é em nível molecular, não é em nível ponderal que ela atua, sim em nível subatômico, eletromagnético. É outro mecanismo. A física quântica já reconhece isso, mas a medicina tradicional ainda não reconhece. Um dia nós chegaremos nesse paradigma. E ainda, Hahnemann, ao longo da sua vida, e mais para o final da sua vida de médico, por volta de 1835, mais ou menos, ele publicou o Tratado de Doenças Crônicas. Então, ele percebeu que os pacientes, por mais que eles fossem tratados, voltavam a adoecer de um modo, com um modus operandi característico. E ele identificou 3 conjuntos sindrômicos ou modus operandi que esses pacientes crônicos adoeciam. Era uma espécie de suscetibilidade, de vulnerabilidade desses pacientes a adoecer de um modo próprio, particular. E ele chamou isso de miasmas. Hoje nós chamamos isso de diáteses, mas ele chamou de miasma. Então, Hahnemann descreveu 3 miasmas, né? Da psora, psicose e sifilinismo. 100 anos depois, Nebel, um francês, seu discípulo, descreveu o tuberculinismo. E é como se fosse um terreno, né, que tivesse que ser tratado. Então, Hahnemann dizia, olha, ele percebia que era esse terreno que estava por trás que precisava ser tratado, não apenas as moléstias da forma aguda. Hoje, se nós percebermos, nós já temos que a ciência já nos trouxe a questão da genética para explicar muitas doenças. Mas depois da década de 2000, o estudo do Projeto Genoma já foi trazido para nós não só a genética, mas também um conceito muito atual, que é a epigenética, a forma como nós adoecemos. O que é a epigenética? É como nós nos relacionamos com o nosso meio, com as pessoas que estão próximas de nós. Então, na questão do pensamento, na questão até de como nós nos cuidamos, nosso estilo de vida, se é mais sedentário, ou como que nós atuamos em benefício da nossa própria saúde. Então, a epigenética já nos traz isso, que nós podemos adormecer genes de doença e ativar os genes da saúde, através da nossa própria atitude. Então, isso é muito importante, porque já nos dá a ideia de que nós podemos atuar em benefício da nossa própria saúde. Nós podemos ser ativamente aqueles que vão trabalhar para nós nos curarmos. Então, essa epigenética, juntamente com os conceitos da doutrina dos espíritos, da imortalidade do espírito, talvez nos faça formular hipóteses mais plausíveis para compreender melhor as doenças crônicas de Hahnemann. E
na visão espiritual sobre saúde e adoecimento, nós temos que ela é produto da harmonização ou desarmonização do indivíduo para com as leis espirituais que atuam sobre o plano físico. Então, a doutrina dos espíritos nos traz, através de uma farta literatura, a importância do nosso próprio livre-arbítrio, da nossa consciência, de como nós atuamos frente ao nosso semelhante, e que são justamente os distúrbios decorrentes do nosso comportamento, especialmente em nível mental, que vai fazer com que nós adoeçamos. Através não só desta encarnação, mas ao longo da nossa jornada espiritual evolutiva, porque nós somos seres que trazemos uma bagagem espiritual de longa data, através de séculos, milênios, nós estamos nessa jornada. E justamente as nossas atitudes equivocadas do passado foram aquelas que, na verdade, mancharam, entre aspas, o nosso corpo energético perispiritual. Nós sabemos disso. Então, na medida em que nós nos comportamos de forma, muitas vezes, inadequada ou viciosa, através do álcool, das drogas, do fumo, através do sexo desregrado, então, essas atitudes, de alguma forma, foram elas que determinaram alterações no nosso corpo energético perispiritual. Nosso corpo físico também, porque as nossas células e o nosso perispírito estão em íntima correlação. Então, nós temos uma carga, nós hoje somos o produto das nossas encarnações anteriores e também produto desta encarnação. Então, com isso, essa somatória, nós temos uma carga insidiosa, tóxica, que deve ser expurgada do perispírito. E a reencarnação é essa divina terapia de reparação e de progresso, onde nós estamos neste momento pautando as nossas ações, o nosso livre-arbítrio, através da consciência para com o nosso próximo, sabendo que somos um ser espiritual em evolução, numa jornada evolutiva, e que desses atos decorrem a nossa saúde ou a nossa doença. E ainda o último pilar da homeopatia, que é o medicamento único. Não há simplesmente doenças, há doentes. Esse é a proposição de Hipócrates, 450 anos antes de Cristo, com a escola de Cos. Já nós vamos tratar do doente e não da doença. Cada um vai criar a sua doença à sua maneira e necessita de um tratamento individualizado, particular. Toda terapêutica deve se adaptar a essa individualidade do indivíduo, respeitando a sua suscetibilidade, a determinada forma de adoecimento e respeitando também a sua idiosincrasia. A homeopatia nos traz esse conceito da idiosincrasia, que é um modo todo particular que eu tenho de adoecer. Pode ser de uma forma de uma natureza branda, mas pode ser de uma natureza muito violenta, levando-se em consideração a constituição, o biótipo. Tudo isso é levado em consideração quando nós estamos planificando o tratamento com homeopatia. Não só os sintomas. Então, vamos pontuar uma primeira semelhança entre a doutrina dos espíritos e a homeopatia. Como nós vimos, existe uma ação fluídica e material através dos dinamizados, que nós já colocamos aqui. E como será que age como será que ela age, essa ação fluídica e material? Aonde será que ela age? Então, nós vamos trazer aqui a constituição do perispírito, trazida no Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, nos dizendo que o perispírito é de natureza semimaterial, possibilitando o espírito atuar sobre a matéria e vice-versa. O invólucro semimaterial intermediário entre o espírito e a matéria. Armazena e registra as decisões e as ideias da alma. Ainda sobre o perispírito, é-nos dito no livro Obras Póstumas, na primeira parte, no item 12. Sendo um dos elementos constitutivos do homem, o perispírito desempenha importante papel em todos os fenômenos psicológicos e, até certo ponto, nos fenômenos fisiológicos e patológicos. Quando as ciências médicas tiverem na devida conta o elemento espiritual da economia do ser, terão dado um grande passo e horizontes inteiramente novos se lhes patentearão. As causas de muitas moléstias
serão a esse tempo descobertas e encontrados poderosos meios de combatê-las. Então a doutrina dos espíritos já nos mostra a importância das ciências médicas reconhecerem a natureza espiritual do ser. Esse dia vai chegar, já está chegando, não é? Então a homeopatia veio nos brindar com essa possibilidade de nós darmos aos médicos uma dimensão espiritual da cura. Dizendo assim, olha, a medicina materialista, ela pode se descortinar a ela novos horizontes. E ainda no órgão da arte de curar, que foi o principal livro de Hahnemann, ele nos fala que o corpo material se deve ao ser imaterial, que o anima tanto no estado de saúde como no estado de doença, todas as suas sensações. Aqui este autor que eu já citei para vocês, que foi o Lauro Thiago, ele coloca no livro dele que Hahnemann entreviu a existência do perispírito sob uma ação fisiológica e psicológica na qualidade de elemento intermediário entre o espírito e o corpo. Então essa força ou energia vital que o Hahnemann acreditava, ela era de natureza imaterial. E ele acreditava que a doença se iniciava nessa força, no desequilíbrio dessa força imaterial. Portanto, se os nossos desequilíbrios se iniciam nessa força imaterial, nós teríamos que tratá-la com um medicamento que também atuasse nessa esfera imaterial. E teria que ser, então, um medicamento que atuasse numa esfera sutil. E nós sabemos, então, através da leitura do Livro dos Espíritos, na questão 27, sobre a Trindade Universal, Deus, Espírito e Matéria, que tudo seria a partir de Deus, Espírito e Matéria. Isso é muito importante porque nós estamos fazendo uma linha de raciocínio para tentar entender a energia vital ou a força vital que o Hahnemann citou e fazer um paralelo com o nosso fluido vital que a doutrina dos Espíritos nos coloca. Então vamos lá. Espírito nos daria então a partir dele o princípio espiritual ou o princípio inteligente que vai experienciar, como nós vamos ver, em diversas na natureza, através da mônada, em vários reinos vegetal, animal e hominal, e a matéria que vai dar origem ao fluido cósmico ou matéria elementar primitiva. E daí nós temos que do princípio inteligente, então, nós somos a evolução de um princípio inteligente de vários níveis de complexidade e de densidade e vários corpos, inclusive que se diferenciam de planeta a planeta. Aqui o nosso fluido cósmico nos dá uma densidade característica da evolução de quem mora no planeta Terra, mas outros planetas teriam outros tipos de densidade e complexidade desse fluido cósmico, de acordo com a evolução de cada um dos planetas. Nós estagiamos nos diversos reinos da natureza, através da mônada, reino mineral, reino vegetal, reino animal e o reino hominal. E é assim que tudo se encadeia na natureza, do átomo primitivo ao arcanjo. Ainda em relação à força vital e ao fluido vital, nós vamos procurar agora fazer uma comparação entre o que a doutrina espírita nos traz e o que o Hahnemann nos traz, para ver se conseguimos achar algum ponto de semelhança. Hahnemann acreditava que a força ou energia vital, essa força ou energia vital, ela era autocrática, automática, não inteligente, sensível à influência dinâmica, portanto precisava de medicamentos que fossem atuar nessa sensibilidade. Kardec nos diz sobre o fluido cósmico ou universal, que é a matéria elementar primitiva, constitui inumerável variedade de corpos da natureza, como nós já vimos, e seria então a partir dessa matéria elementar primitiva que se originaria o princípio ou fluido vital. Esse princípio ou fluido vital, lá na questão 65 do Livro dos Espíritos, ele nos diz, ele tem por fonte o fluido universal, é o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É um elo intermediário entre o espírito e a matéria. E aí nós fechamos com a força vital de Hahnemann. Então, esse fluido vital animalizado seria o equivalente ao prana dos hindus, ao chi da medicina chinesa.
Então, é esse fluido elétrico animalizado que nós temos dentro do nosso organismo e que é ele, então, que vai ser estimulado através dos medicamentos da homeopatia. Hahnemann, no nono parágrafo, ele nos diz ainda: no estado de saúde, a força vital imaterial ou autocrática, que dinamicamente anima o corpo material, que é o nosso organismo, ela reina com poder ilimitado e mantém todas as suas partes em admirável atividade harmônica nas suas sensações e funções, de maneira que o espírito dotado de razão, dizendo, o espírito dotado de razão que reside em nós pode livremente dispor desse instrumento vivo e são para atender aos mais altos fins da nossa existência. Então ele entendia que nós tínhamos um espírito e que tinha uma missão esse espírito. E que esse espírito estaria então, teria que ter um corpo saudável para que possibilitasse a ferramenta do espírito trabalhar. E aí, por que nós então adoecemos na visão da homeopatia? Na visão da homeopatia, a enfermidade é a manifestação do desequilíbrio dessa energia vital, como nós já colocamos, quando uma causa externa, gente, que é chamada de noxa. O que é uma noxa? É uma agressão, certo? Tanto de natureza física quanto de natureza psíquica nos atinge. Então, de natureza física, por exemplo, quando nós caímos num acidente, ou quando nós tomamos um golpe de vento frio e adoecemos. Eu recentemente tive uma paciente no consultório que me disse que ela teve sérios problemas psíquicos depois que ela teve um reflexo que ela viu do sol batendo no vidro, e que aquele reflexo muito forte do raio solar no vidro, a hora que ela viu aquilo, que ela enxergou aquilo, ela desequilibrou profundamente. Foi repercutizado o medicamento beladona para ela, né? Porque esse sintoma está na patogenesia do medicamento beladona, né? Além de outros, lógico. Então essa noxa, ela também pode ser de natureza psíquica. Nós podemos adoecer, sim, pelo sentimento de desamparo afetivo, podemos adoecer pelo sentimento de medo, podemos adoecer pelo sentimento de abandono, pelo sentimento de mágoa, pelo sentimento de humilhação, de fracasso. Todos esses sentimentos instabilizam essa energia vital e nós podemos adoecer. Por isso o tratamento não é dirigido à doença e sim ao doente. Então, nós temos aqui a importância da causalidade psíquica gerando doenças em nós. A forma como nós particularmente reagimos a essas nossas, a esses traumas, vamos dizer assim. Cada um vai reagir de um jeito, com uma particularidade. E essa particularidade, essa suscetibilidade, essa idiosincrasia que precisa ser respeitado na escolha do medicamento de similitude. E Hahnemann também considerou na base dos seus estudos o homem no seu aspecto tríplice, físico, espiritual e da força vital. Ele considerou que tanto a saúde quanto a doença tinham a sua origem na mente, levando em consideração as emoções, os sentimentos, as sensações, e tratava o doente como uma unidade psicossomática. E vocês acham que o pensamento e a vontade podem interferir no equilíbrio dessa energia vital? E o que vocês acham? Sim. É importante? É isso mesmo. Então, para que a gente possa responder, e a resposta é sim, nós vamos lá na base da codificação de Kardec, que nos fala que o fluido cósmico ou universal, ele tem algumas propriedades. Uma das propriedades desse fluido cósmico é a eterização ou imponderabilidade, que são as criações fluídicas, que acontecem através do pensamento e da vontade, além de uma outra propriedade que eu não coloquei aqui, que é de ponderabilidade, né, da matéria. Mas vamos falar desta, porque o pensamento e a vontade repousa sobre esta condição de imponderabilidade, porque isto se processa em nível de pensamento, em nível de psiquismo, em nível sutil. Então, tudo depende da qualidade dos nossos fluidos. Quem qualifica os fluidos através da vontade e do pensamento somos nós. Então, a importância do nós, mais uma vez, de nós nos reformarmos moralmente.
porque é através da nossa reforma moral, através do estabelecimento da importância dessa modificação de como eu entendo, como eu enxergo e como eu atuo frente ao meu semelhante, dentro da minha família, dentro do meu trabalho, onde quer que eu esteja, eu vou estar fazendo criações fluídicas, que tanto podem ser para o bem, como podem ser para o mal. Vai depender do nosso livre-arbítrio, porque os nossos pensamentos, eles são carreados pelo fluido cósmico, da mesma forma que o ar transporta o som, apenas que o ar transporta o som num local determinado, porém, o fluido cósmico leva o nosso pensamento para o infinito, né? Tem uma ação muito mais ampla. E como se define, então, o nosso pensamento? É um atributo do Espírito, isso já está no Livro dos Espíritos, na questão 89. Ele tem um potencial de inteligência, de vida, de consciência. Além disso, ele é dotado de eletricidade, de magnetismo. E é também uma matéria mental. No livro do Emmanuel, que eu recomendo a vocês, Pensamento e Vida, no capítulo 1, ele diz que a mente é o espelho da vida em toda parte. Ergue-se na terra para Deus a afeição do diamante bruto, que, arrancado do solo obscuro, avança com orientação do lapidário para a magnificência da luz. Então nós somos aquele material bruto que estamos sendo lapidados a cada reencarnação, através das nossas atitudes e do nosso pensamento. Então também nos diz Emmanuel que a nossa mente é um grande escritório, onde nós temos vários departamentos da memória, imaginação, inteligência, porém, acima de todos está a vontade. E a vontade é uma auréola luminosa à razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Existe um grande desafio a ser passado, que é a nossa vontade direcionada para o bem ser mais forte do que os nossos desejos de satisfação das nossas paixões mundanas. Que foram esses desejos de outras encarnações que nos afastaram das leis de Deus. E nós adoecemos. Quando nós nos afastamos da lei de Deus porque não utilizamos de forma adequada, nós adoecemos. E a doença muitas vezes é uma possibilidade de nós retomarmos e nos reajustarmos perante essa lei. Mas para isso é necessário, além do medicamento, a nossa reforma moral, a nossa transformação moral. E só lembrando que o nosso pensamento, da forma como ele subsiste, sendo do bem ou do mal, porque nós não somos só bons ou só maus, nós podemos estar, ora, com pensamentos bons, mas podemos estar em crise na vida, não podemos? E muitas vezes estarmos desapontados ou revoltados. Isso acontece na condição humana, somos todos imperfeitos. Todos esses pensamentos, o efeito desses pensamentos bons ou ruins, eles vão na intimidade das nossas células. Elas recebem toda essa carga. Tem uma célulazinha lá na intimidade de cada célula, que é uma organela chamada mitocôndria, que está uma organela do núcleo de todas as células do organismo, e nós temos vários tipos de células especializadas de vários órgãos e sistemas, mas a despeito de que célula seja essa, ela vai ter lá a mitocôndria. Nós sabemos que ela é uma verdadeira usina de produção de energia, ela produz luz. Certa feita eu estava estudando para uma palestra de materialização, e quando foi a minha surpresa, quando eu li também que a mitocôndria que é responsável pela formação do ectoplasma, naquelas manifestações de efeito físico de materialização. Então ela é uma grande usina. E toda a nossa intimidade celular, ela está completamente vinculada ao nosso psiquismo, através dessas estruturas. Então, tudo que nós somos, as nossas células vão receber. E quando nós recebemos o medicamento homeopático, é muito interessante, porque as nossas células vão vibrar na frequência eletromagnética daquele medicamento. E com isso ela consegue se curar de muitos bloqueios, de muitas instabilidades. Não podemos deixar de falar das enfermidades obsessivas, lembrando que as alterações fluídicas pode acontecer no processo de enfermidade, de doença, contaminação fluídica por outro ser espiritual, que não está ainda numa condição evolutiva melhor.
Então, muitas vezes eles se aproximam de nós, não até para nos fazer mal, outras vezes sim. De qualquer forma, recebemos essa influência espiritual e podemos, inclusive, adoecer e ter enfermidades obsessivas, né? O Lauro Thiago, ele cita no livro dele uma conhecida que estava com um processo pneumônico estranho. Os médicos não conseguiram diagnosticar o que ela tinha. Embora ela tivesse sudorese noturna, sangue no escarro, desconfiaram até da tuberculose, mas não conseguiram fechar o diagnóstico de tuberculose. Fizeram de tudo por ela, não conseguiram fechar o diagnóstico. Ele pediu para que ela levasse para uma serra, para um lugar alto, para se cuidar. E aí, uma parente próxima disse assim: olha, então já que os médicos já fizeram tudo que eles tinham direito e não conseguiram o diagnóstico, vamos levá-la a um centro espírita. Vamos fazer um diagnóstico espiritual do que está acontecendo. E ela foi e realmente viu-se que perto dela estava uma entidade de uma amiga, uma entidade espiritual de um espírito de uma amiga que era vizinho dela, que morreu de tuberculose. E essa amiga estava com ela, transferindo fluidicamente por sintonia vibratória, porque elas eram até amigas, e ela sentia toda a sensação da tuberculose, mas na verdade não era uma tuberculose verdadeira. Assim que foi feito o tratamento espiritual, ela melhorou das suas sensações, através dos passes, da terapia complementar espírita, e ela ficou boa, ela se curou. Então nós sabemos que os processos obsessivos, eles podem se dar de diversos graus, por afinidade vibratória. Aqui a força reside na autoridade moral sobre o obsessor, e essa autoridade está subordinada a uma superioridade moral. Então, mais uma vez, a importância de nós nos esforçarmos para a nossa transformação. Então, se nós já somos bons, vamos nos esforçar para sermos melhores ainda. Melhor do que ser bom, né? Vamos nos esforçar ainda mais. Porque a ação fluídica salutar da prece, inclusive, quando feita de uma forma sincera, ela é extremamente benéfica nesses processos de enfermidade obsessiva. Porque a prece, ela tem um magnetismo, ela faz parte, ela é elevada através do fluido cósmico, através desse magnetismo. E ela consegue muitas vezes modificar a nossa vibração frequencial. E com isso nós conseguimos então não ter mais aquela sintonia com a entidade obsessiva, porque nós nos afastamos dessa entidade através de uma outra sintonia vibratória. E também através da nossa transformação. E aí é citado também casos de loucura pela subjugação corporal. Isso é muito importante, porque quem diz muito isso é o Bezerra de Menezes no livro Loucura sob o Novo Prisma, onde ele vê aqueles casos seríssimos de possessão e de loucura, que também não tem diagnóstico médico, mas que na verdade era um processo obsessivo muito tenaz, né? E que ele sofreu isso com o filho dele. Ele relata isso nesse livro maravilhoso. Então, ainda em relação a essas enfermidades obsessivas, uma vez reconhecida a ação do mundo invisível, teremos a explicação de um sem número de fenômenos incompreendidos. E a ciência, enriquecida com o conhecimento dessa nova lei, verá abrir diante de si novos horizontes. Quando chegará ela a isso? Eis a pergunta. Olha a resposta que é dada lá no Obras Póstumas. Quando deixar de professar o materialismo, porquanto o materialismo lhe detém o voo, opondo-lhe intransponível barreira. Então, mais uma vez, a importância de nós conhecermos a realidade espiritual do ser, para que nós possamos, inclusive, mudar o nosso pensamento e ajudar, inclusive, aqueles obsessores através da nossa própria, o exemplo da nossa própria transformação moral. E aí nós estamos também tratando deles, porque eles estão observando a nossa transformação, não só de pensamento, mas também de atitudes, e acabam se afastando de nós. E aí, interessante colocar também um outro ponto de similitude entre a homeopatia, que é sobre o magnetismo. Nós falamos do pensamento e da vontade, mas nós sabemos que a vontade ela tem uma ação magnética. Ela também é um atributo do espírito, do ser pensante, e com o auxílio dessa alavanca, ela vai atuar sobre a matéria elementar. Então, o nosso pensamento, acionado a uma forte vontade, ele vai atuar sobre essa matéria, reagindo sobre todos os seus compostos e transformando suas propriedades íntimas. O que equivale a dizer? Transformando uma célula malsã numa célula boa, muitas vezes, através desse influxo magnético. Tanto do espírito errante, desencarnado,
como do encarnado, o poder da vontade pode acionar o magnetismo de cura pelo contato e pela imposição de mãos. Então, isso na doutrina dos espíritos nós já conhecemos sobejamente através da ministração dos passes, da importância da renovação fluídica. Quando nós não estamos bem, através de um passe, nós nos renovamos energeticamente. Nosso fluido vital é totalmente reenergizado, renovado, assim como a água fluidificada. O passe ele vai atuar no fluido vital animalizado, alimentando a vitalidade do nosso corpo físico. Não só pelos fluidos do médium, mas também dos benfeitores espirituais, que vão atuar em conjunto com esse médium nessa revitalização. Alguns autores consideram que a ação dos homeopáticos é semelhante a de um passe, com essa renovação fluídica desse material vital. E também não poderia deixar de dizer a influência do magnetismo em Hahnemann, que foi o pai da homeopatia, porque ele era mesmerista. Ele também estudou Antoine Mesmer, que foi o pai do magnetismo. E existe uma citação no órgão sobre a imposição de mãos como auxiliar no processo de cura, que o Hahnemann descreve no seu órgão da arte de curar. Hahnemann reconhecia então a fonte infinita de recursos do magnetismo espiritual e recomendava aos seus seguidores. Os primeiros homeopatas no Brasil. Essa é uma parte muito emocionante, né? Quando a gente vai estudar isso, que a história registra a partir de 1840, com a vinda de Bento Moon, que foi esse francês que esteve no Brasil, juntamente com João Vicente Martins, que foram grandes médicos homeopatas, que trabalharam incessantemente pela caridade, pelos pobres. E eles tinham uma bandeira, Deus, Cristo e Caridade, semelhante a do anjo Ismael. Traziam com eles também essa bandeira. Aplicavam passes também nos pacientes e foram eles quem trouxeram os passes aqui para o Brasil, inicialmente. Foram esses homeopatas que lançaram os passes magnéticos como auxílio das curas e os primeiros a participarem das mesas gigantes na França. José Bonifácio de Andrade e Silva e Melo Moraes foram homeopatas espíritas também. E ainda, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec faz um resumo da doutrina de Sócrates e Platão. No item 19 ele fala: se os médicos são mal sucedidos, tratando da maior parte das moléstias, é que tratam do corpo sem tratarem da alma. Ora, não se achando o todo em bom estado, impossível é que uma parte dele passe bem. Nós já temos isso lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. A homeopatia sofreu muitos ataques, como já era de se esperar, né? Certa feita, Hahnemann, depois que ele ficou viúvo, eu disse que ele teve 11 filhos, mas posteriormente ele ficou viúvo. Mais para frente ele conheceu uma francesa, Melanie, que se casou. Ela tinha tuberculose e Hahnemann a curou com homeopatia. Eles se conheceram melhor e se casaram. Melanie levou Hahnemann para a França. Então foi uma fase muito especial da vida de Hahnemann, porque ele disseminou a homeopatia na França. E com isso ele ganhou muitos perseguidores também. Ele já vinha com esses perseguidores lá na França também. E aí, certa feita, ele tratou de uma menina que tinha uma doença crônica séria, com sucesso. Mesmo assim, os seus colegas médicos se reportaram na época ao ministro do rei da França, que era o senhor Guizot, e pediram para que fosse impedido, que o Hahnemann fosse impedido de atuar como médico. E esse ministro respondeu o seguinte para esses médicos que queriam que o Hahnemann parasse de fazer medicina: Hahnemann é um sábio de grande mérito. A ciência deve ser para todos. Se a homeopatia for uma quimera ou um sistema sem valor próprio, cairá por si mesma. Gente, isso faz mais de 200 anos, tá? Se for ao contrário um progresso, se difundirá, apesar de todas as nossas medidas preventivas, e a academia deve desejá-lo antes de tudo, pois ela tem a missão de fazer progredir a ciência e encorajar os seus descobrimentos. Então, nós temos também, de uma forma semelhante, a doutrina dos espíritos também sofreu muitos ataques, como o Auto de Fé de Barcelona, onde mais de 300 exemplares do Livro dos Espíritos foram queimados em praça pública na época. Então, quando a gente tem uma grande ideia ou um planejamento divino
que vai fazer bem para todos os seres humanos, parece que isso encontra resistência em todos os saberes, mas essa resistência ela é da condição humana, com certeza, é da imperfeição do ser humano. Mas nem por isso esse planejamento divino deixa de chegar onde tem que chegar, deixa de exercer os seus propósitos. E ainda o Hahnemann e a codificação de Kardec. O Hahnemann ele foi um dos prepostos da codificação da Pleide do Espírito de Verdade, e ele está lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os brandos e pacíficos, no item 10, a cólera. Então, todos nós sabemos que o Hahnemann está lá como parte desse Espírito de Verdade. Ele também tem várias citações na Revista Espírita, de outubro de 1863, Medicina Homeopática, de junho de 1867, onde a homeopatia no tratamento das doenças morais. Então, aí vale dizer que ou eram relatos de Kardec sobre homeopatia, ou eram citações de Hahnemann já desencarnado na espiritualidade através de um médium, dando comunicação. Então nós temos algumas, não, várias citações na Revista dos Espíritos, na Revista Espírita. E também no Obras Póstumas temos ali duas cartas de Kardec a Hahnemann. A primeira, onde Kardec pergunta a ele sobre a missão dele, porque ele estava começando a fazer a codificação da doutrina, onde ele ainda iria publicar em 1857 a primeira obra, que foi o Livro dos Espíritos. Então ele estava falando sobre a missão dele com Hahnemann. E Hahnemann disse a ele que sim, que ele tivesse muita esperança que tudo ia ser providenciado a ele no tempo certo. Porque Kardec dizia que ele estava com dificuldade na execução dessa missão. E aí o Hahnemann dizia, não, tem esperança, tudo será feito no momento certo. Muito bonita essa carta. E aí uma outra carta também, a pedido de Kardec, que Hahnemann vem através da comunicação mediúnica, desaconselhando a utilização de um médium para o processo da codificação. Ele pediu uma opinião para Hahnemann e Hahnemann desaconselhou que ele utilizasse aquele médium. Então nós temos várias citações que unem, que mostram que a homeopatia ela está indelevelmente unida à doutrina dos espíritos. Nós vamos citar apenas essa da Revista Espírita de 1873, onde aí sim Hahnemann diz o seguinte, uma comunicação mediúnica. Ele fala no primeiro parágrafo maior, que eu não coloquei, aí passa para o segundo parágrafo, e ele diz o seguinte: a jovem medicina triunfante transpôs todos os obstáculos, e o espiritismo lhe será poderoso auxiliar. Graças a ele, ela abandonará a tradição materialista, que por tanto tempo lhe retardou o desenvolvimento. O estudo médico está inteiramente ligado à pesquisa das causas e efeitos espiritualistas. Ela disseca os corpos e deve também analisar a alma. Veja, uma comunicação do próprio Hahnemann já na espiritualidade, reforçando a importância de nós analisarmos a alma para que pudéssemos ter a saúde espiritual do ser. E não poderia deixar de trazer também, já estou finalizando aqui a palestra, a ação de grandes vultos da doutrina espírita, também com homeopatia. Nosso querido Bezerra de Menezes foi médico homeopata, ele foi o médico dos pobres, nós sabemos, todo o seu apostolado em favor dos necessitados durante toda a sua vida. Nós temos muita literatura nos dizendo sobre isso. Nosso querido Eurípides Barçanufo, e todos nós já sabemos também, que ele foi, no seu tríplice aspecto, a sua missão, como o homem, o grande educador, como o homem público e como servo da caridade. E ainda como servo da caridade, ele esteve muito próximo a todos os necessitados, também se utilizando da medicina homeopática através do receituário mediunizado. E muitas vezes o próprio espírito do Eurípides, também o espírito de Bezerra, o inspirava também. E Francisco Cândido Xavier, como todos nós sabemos, que tinha uma grande simpatia pela homeopatia. Ele cita isso através de Emmanuel, através de instruções psicofônicas, através de André Luiz, nos diversos livros onde André Luiz explica pormenorizadamente a ação no perispírito, como se dá essa ação de forma mais complexa, de forma mais detalhada.
Então nós temos aí esses grandes vultos da doutrina espírita e muitos outros, que eu não estou citando aqui agora, que também se utilizaram da medicina homeopática, seja de próprio punho, seja com receitas mediunizadas. Então a conclusão dessa palestra, eu vou ler para vocês, que é inclusive uma que eu achei muito apropriada do Dr. Gilson, que é médico da AME do Rio Grande do Sul, lá no livro Espiritualidade, que eu consultei, e ele fala o seguinte: a relação entre a homeopatia e o espiritismo é muito maior do que possamos supor. Ela está alicerçada em bases espirituais, fazendo parte de um planejamento da espiritualidade maior, com o objetivo de ampliar o entendimento da realidade do espírito em todas as áreas do conhecimento, preparando a humanidade para o surgimento da doutrina espírita e para o enfrentamento do paradigma materialista. Era isso, então, muita paz a todos.